Olá, meu nome é Iraci Mendes e este é o canal Graça e Fé. E nesses vídeos que estamos fazendo nesses dias, eles estão relacionados à eternidade. Estamos comentando sobre a eternidade. Então, vamos continuar nesse assunto, mas antes de eu começar, quero fazer algumas explicações sobre os vídeos. É que como eu não entendo muito de aplicativo, eu sei que tem vídeos que estão tem algumas coisas que estão, tipo, eu estava falando uma coisa, depois eu mudei de repente, mas é porque eu não sei fazer corte, né? Eu tô aprendendo agora, já melhorei, mas alguma coisa de estranho que vocês perceberem é por causa disso, tá? Então, desculpa, mas eu estou aprendendo a lidar com os aplicativos, com o InShot, na verdade, né? O InShot. E devagar eu estou aprendendo e vai melhorar. Então, já que eu estou fazendo essa explicação, quero aproveitar também para corrigir sobre quando eu fiz o vídeo falando sobre gente dentro do colchão, né? Que eu contei uma história, um fato que aconteceu. Eu falei que no Japão a gente tinha costume de não comprava, no começo o pessoal não comprava móveis, né? A gente pegava no dia da reciclagem, mas isso não significa japoneses. Eu falei aqui no Japão a gente não tinha esse costume. A gente não tinha esse costume de comprar e tal, mas não inclui japoneses, tá? Eu falo sobre, quando eu falo lá, eu estou falando sobre, me referindo aos estrangeiros, né? E não tem nada a ver com o povo japonês. Então, tá esclarecido, né? Também um outro esclarecimento sobre os vídeos é que está tendo, assim, algumas repetições, mas isso não vai ficar assim, né? Coisas repetidas. É porque, como eu estou falando ainda da eternidade, e antes de Deus criar o ser humano, antes de Deus criar o mundo, ainda os fatos que ocorriam na eternidade, então, sobre as explicações também que envolve depois da criação, ali no Jardim do Éden. Então há fatos os fatos estão tão entrelaçados que não tem como. Primeiro, o assunto é extenso, não tem como você fazer um vídeo concluindo tudo. Então cada vídeo eu conto um pedacinho e fica difícil falar sem voltar na fonte. Então tem assunto que é a fonte, né? Então, se você não fala da fonte do assunto, aí os galhos que vai puxando esses assuntos, vai puxando para os galhos que vai puxando, né? Ele puxa de cá, um assunto de cá, outro de lá. É tudo coisa que precisa ser falada. Mas se você faz um próximo vídeo e você não fala lá da fonte do assunto, fica sem entender. Então, termina voltando no assunto que já, às vezes, falou em outro vídeo. Então é por isso, mas depois que sair desse assunto que está tão entrelaçado, aí já vai modificar. Como eu estava dizendo, como eu acabei de dizer, é necessário então agora eu fazer um resumozinho para poder dar continuidade, né? Então eu estava falando sobre a questão de que quando Deus planejou criar o ser humano lá na eternidade, antes de criar o mundo, então, como Deus é um ser atemporal, um ser eterno, ele não precisa esperar o tempo passar para ele concluir o seu projeto, para depois ele ver. Deus, ele planejava e ele já olhava para o futuro, porque Deus está acima de tudo. Então, ele não depende do tempo. Então, Deus vê passado, presente e futuro. Deus vive no passado, no presente e no futuro, porque ele é eterno. Ele está por cima.
né? Aqui embaixo está o tempo, está tudo acontecendo, mas Deus está aqui em cima. Ele olha para trás, ele vê o faraó, ele vê o passado como se estivesse acontecendo. Ele vê o passado porque Deus é atemporal. Então ele pode ver o passado, ele pode estar no presente e ele pode ver o futuro. Então, sendo assim, Deus olhou, quando ele planejou criar o ser humano, ele já olhou para frente do tempo que ele ia criar o ser humano, ele já olhou lá no futuro e já nos viu. Ele viu que o ser humano ia pecar, então Deus se compadeceu e já fez um plano, porque Deus já nos amava, a Bíblia diz que Deus já nos amava. Então, ele nos amava porque ele já olhava, ele podia já olhar o futuro e já nos ver. Então ele viu cada passo, ele viu passo a passo, cada coisa. Depende na medida da distância que Deus olhava, Deus via cada situação. Então quando Deus viu que o ser humano ia pecar, então Deus fez um plano. E nesse plano, né, como eu fiz a comparação da mãe grávida, né, que foi a mesma coisa que aconteceu com Deus, porque Deus fez o plano, mas lá olhando para frente, porque ele é atemporal, ele já nos viu e já nos amou, já ficou apaixonado por nós, e ele não disse, como eu disse em um dos vídeos. Tem coisa que a gente fala, Deus disse, aí Jesus disse, não quer dizer que está escrito que ele disse. Ele não disse, mas ele fez. Então, para nosso linguajar, a gente usa essa expressão, Deus disse, Deus fez, Jesus disse. Mas nem tudo que a gente fala, Deus disse, quer dizer que Deus disse. Realmente está escrito que Deus disse. Mas ele não disse, mas ele fez. Então, é o nosso linguajar, né? Então, a gente tem que incluir isso para ficar mais fácil a conversação, né? Porque é a mesma coisa. Ele não disse, mas ele fez. Então, dá na mesma, né? Então, eu disse que Jesus se entrega ao Pai. Tem um vídeo que eu explico, eu falo, Jesus se entrega ao Pai, ele disse, Pai, eu serei o teu sacrifício. Na verdade, o sacrifício de Deus, né? Porque Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus, formam um só Deus. Jesus, ele estava se oferecendo, né? Pela sua própria justiça, porque ele também, incluindo o Pai e o Espírito Santo, é o mesmo Deus. Então, ele estava fazendo justiça, ele mesmo, o próprio Deus, se entregando como o pagamento da culpa, como o bode expiatório, né? Ele mesmo se entregou, né? Como ele tivesse dito, eu serei o bode expiatório dessa história. Eu me entrego como bode expiatório dessa história. Eu vou morrer pelo ser humano, eu me entrego, né? Mas ele não é o bode, ele é o Cordeiro de Deus, né? Como eu já explico nos outros vídeos. Então, mas o bode expiatório é um linguajar que a gente entende bem, né? Mas ele é o Cordeiro de Deus. Então, Deus, ele fez como uma grávida apaixonada pelo seu filho, que quando vê que o filho vai nascer, que o médico vê que o filho vai nascer com deficiência, mas ela ama e jamais desiste do seu filho. E Deus, como eu estou fazendo um resumo, né? E Deus, a mesma coisa. Quando ele olhou e viu que o ser humano ia pecar, ele não desistiu, porque ele já nos amava. E todas as glórias que Deus já tinha preparado para o ser humano, era como se fosse o quartinho do ser humano, né? O quartinho do filho, que a mãe grávida, ela prepara tudo com muito carinho, renova tudo, gasta muito ali naquele quarto, faz tudo novo. Deus, a mesma coisa, Deus já tinha preparado, a Bíblia diz, Deus já tinha preparado planos de glória para o ser humano, porque tem parte que a Bíblia fala, então eu acredito que não só aquilo ali que a Bíblia fala, mas eu acredito, né, que os outros planos também já estava programado, já estava preparado, mas nem mesmo que não tivesse, ali Deus já está falando tudo, né, onde a palavra de Deus fala que Deus já havia planejado nos criar santos e irrepreensíveis e tal e tal. Então, e Deus, ele nos criou para viver com ele eternamente. Então, eu creio que Deus já estava em plano, em mente, tudo, já tinha preparado tudo. Então, esse
esse preparo tudo, esse plano de glória que Deus havia feito para o ser humano, era o quartinho do filho, do ser humano, né? Então Deus olhou quando viu que ia pecar e falou, não vou desistir. Ele fez o mesmo que a grávida, né? Só que ele fez muito mais, porque uma grávida ela pode dizer, eu morro, eu dou a vida pelo meu filho. Só que ela dá a vida no sentido de se doar pelo filho, né? Agora Deus, quando ele disse, eu dou a vida por ele, ele estava dizendo literalmente que ele ia dar a vida, porque ele sabia que ele ia ter que morrer para poder dar vida a esse filho, que é o ser humano, né? A raça humana. Então ele sabia que literalmente ele teria, se ele levasse em frente o seu propósito, ele teria de realmente dar a sua vida pelo ser humano, em resgate, porque ele já nos amava e ele, então, não desistiu por causa disso, né? Mas, por outro lado, é como eu disse, nós já existíamos, porque Deus ainda não havia criado, por causa que ainda estava numa fase, aqui ainda que Deus não usa o tempo, mas ainda estava aqui atrás, né? E ainda lá na frente que Deus ia criar. Só que como sendo ele um ser atemporal, ele não precisa esperar chegar aqui para ele criar. Ele olha para frente dessa parte aqui, lá para frente, ele olha lá no futuro, e ele pode ir no futuro, Deus pode ir no passado, porque Deus está no passado, no presente, no futuro, ele está em tudo, porque ele é atemporal. Então, de fato, sendo assim, de fato, nós já existimos, para Deus nós já existimos. Então, Deus não ia desistir mesmo, porque ele nos amava e para ele, de fato, nós já existimos, por ele poder ter acesso ao futuro. Então, Deus, ele se propôs a dar a vida dele por nós. E aí a pergunta que fica é a seguinte, né? Mas por que Deus não desistiu de criar o ser humano, sendo que o ser humano, ele viu que ia haver sofrimento e também condenação? Deus não desistiu, e eu já disse isso também antes, porque ele fez um plano, e nesse plano ele ia dar a vida dele para resgatar o ser humano. Então, já que Deus fez um plano para resgatar o ser humano, por que então, porque a gente vê crianças sofrendo, vê tanta maldade, vê tudo isso, por que então que Deus não tirou o sofrimento? Aí, Deus não tirou o sofrimento, porque o sofrimento e toda maldade e todo sofrimento não foi Deus que mandou, não veio da parte de Deus, nada disso veio da parte de Deus, foi o pecado que trouxe, e quem trouxe, quem causou tudo foi o ser humano. Ele mesmo pegou com suas próprias mãos o pecado e todo o mal e todo o sofrimento. E eu falo isso no outro vídeo, então não vou comentar aqui. Então, o que Deus poderia fazer, a única coisa que Deus poderia fazer era usar uma forma para tirar o pecado. Porque se o pecado é o causador do sofrimento e de todo mal, então Deus tinha que correr atrás da causa. Por exemplo, quando há algo de errado, nós temos que ver a causa. Por exemplo, você está sentindo uma dor, né? Então você não pode só ficar tomando analgésico para passar a dor. Você tem que ver qual é o motivo dessa dor. Você tem que tratar da causa. E Deus, ele trata da causa e não do sintoma. Então, Deus não podia correr atrás dos sintomas, porque não ia resolver nada e o ser humano ia ser condenado, sem que ele tivesse a chance de optar por deixar o mal, deixar o pecado e voltar para o plano de Deus. Ele não ia ter nenhuma chance, porque foi porque foi o pecado que trouxe. E se Deus ele tirasse o sofrimento, não tinha como Deus tirar, na verdade, o sofrimento, porque foi o pecado que trouxe todo o sofrimento. Mas tinha como Deus tirar a causa do sofrimento,
que a causa do sofrimento é o pecado. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então, o mal entrou, trazendo com ele todo o sofrimento, toda a maldade, toda a ruína, destruição, e por causa do pecado veio a morte. A morte, ela entra como um juízo de Deus contra o pecado. Mas eu não lembro se eu explico essa parte no vídeo, mas com esse juízo, Deus já estava provendo também o nosso resgate do pecado. Se Deus sabia, né, que é o pecado é o causador de todo o sofrimento e de todo o mal, e por ele o ser humano foi condenado, então o que Deus tinha que fazer para resolver o problema é tirar o pecado. Então ele não tinha outra coisa a fazer, porque, como eu repetindo, porque não foi Deus que trouxe o mal, e a maldade humana é o pecado que trouxe a maldade humana. Então o ser humano no pecado, né? No pecado, o ser humano, ele está preso no pecado. Então no pecado, e Deus não é assim de chegar e arrancar. Deus não faz isso, porque Deus é justo. Deus é justiça plena. Então, se o homem está no pecado e quer ficar ali no pecado, Deus vai trabalhar em cima, Deus vai chamar esse homem. Sai do pecado, vem, Deus vai usar um, Deus vai usar outro, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar uma música que é feita para a glória de Deus, para poder tocar no coração daquele homem, para quebrantar aquele homem ou aquela mulher, ou aquela criança, seja quem for, né? Deus vai usar muitos meios. Deus vai usar através de pregação. O Espírito Santo vai tentar falar com ele, também no coração dele, né? Deus vai usar todos os meios para que o ser humano voluntariamente se decida a deixar o pecado. Porque Deus não pode forçar na marra, porque ele criou o ser humano com liberdade por causa da sua própria justiça, porque Deus é plenamente justo. E como ele criou o ser humano como seres racionais, nós somos seres racionais. Nós não somos como os animais, né? Nós somos seres racionais que temos entendimento. Então, como ser que tem entendimento, então é justo que Deus dê a esses seres a liberdade, porque nós podemos pensar, podemos entender o que é certo, o que é errado, né? Então, nós não podemos ser forçados e nem criado. Deus não poderia criar dentro de um quadrado e um ser programado, tipo robotizado. Isso não seria justo diante de Deus. Então, por isso, Deus nos criou com liberdade, por causa que somos seres racionais. Então, eu vou dar continuidade no próximo vídeo. Até já.